Página de abertura. Do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Título da mensagem: Boa Vontade. Vede prudentemente como andais. Paulo, aos Efésios 5:15. Boa vontade descobre trabalho. Trabalho opera a renovação. Renovação encontra o bem. O bem revela o espírito de serviço. O espírito de serviço alcança a compreensão. A compreensão ganha humildade. A humildade conquista o amor. O amor gera a renúncia. A renúncia atinge a luz. A luz realiza o aprimoramento próprio. O aprimoramento próprio santifica o homem. O homem santifica, converte o mundo para Deus. Caminhando prudentemente pela simples boa vontade, a criatura alcançará o divino reino da luz. Emmanuel. E agora, a palestra. Olá, companheiros do Grupo Espírita Francisco de Assis e irmãos que nos acompanham pelas redes sociais. Dando continuidade a essa forma de estudo online, à distância, não? Que a gente começou com a pandemia, hoje nós vamos abordar o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Pedi, obtereis. Os itens, o escopo de itens que a gente vai tratar hoje é do 9 até o 12, né, que são os três iniciais, cujo o tema, né, o assunto abordado é ação da prece, transmissão do pensamento. Não? Então a gente sabe que a prece é uma forma de contato, da gente conversar diretamente com os bons espíritos, com os espíritos superiores e através destes com Deus. Não? Então a prece é uma formulação através do pensamento, quando a gente faz com todo o sentimento, com todo o coração, com toda a doação, não? Onde a gente pode agradecer, pedir, né, e louvar, né, aos nossos irmãos. Não? Louvar não é envaidecê-los, não, mas é dizer que a gente reconhece que há um poder superior a espíritos, né, e acima de tudo o Deus que guia nossas vidas e a gente se submete à sua vontade. Não? E o assunto de hoje, não, que fala Kardec, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, ele explica um pouco como é que a prece se manifesta através do pensamento, ou seja, como é que se dá, né, essa transmissão da prece pelo pensamento, né, como é que isso acontece, né, vamos dizer assim. Não? Então ele fala aqui no item 10, eu vou ler aqui para a gente entender, para que a gente possa, enfim, né, compreender o que Kardec quer dizer com essa questão da transmissão do pensamento, não? E a própria ação da prece. Ele fala assim: o Espiritismo nos faz compreender de maneira a explicar o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado atenda ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento chega até ele, ou seja, como é que o nosso pensamento é transmitido através da prece, como é que o nosso pensamento é dirigido àquele nosso irmão, como é que isso acontece? É isso que ele está explicando aqui. Continua. Para compreendermos como isso acontece, é preciso imaginar todos os seres encarnados e desencarnados mergulhados no fluido universal. O fluido universal é eu posso dizer, um elemento de uma matéria muito fina, muito rebuscada, no qual todos nós estamos mergulhados aqui, né? Ou seja, todos nós aqui no planeta Terra, né, seja encarnados e desencarnados aqui dentro desse planeta, nós estamos mergulhados
no fluido universal, né? Tá? Que é um dos elementos da Trindade universal, que é Deus, o fluido universal e o princípio inteligente. Não? Isso aí a gente, lá no capítulo, os primeiros capítulos lá do Livro dos Espíritos, se aborda esse assunto, tá? Aí continua aqui, ó. Esse fluido recebe o impulso da nossa vontade, ou seja, vontade é o desejo do espírito, a força do espírito, o querer do espírito. E ele é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com uma diferença. As vibrações do ar são limitadas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. A do ar é circundada aqui pelo nosso planeta, né? Aqui pela nossa atmosfera do planeta Terra, né? Nem é de outro planeta, só o planeta Terra. Já do fluido universal é de todo o universo, não? Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou desencarnado para encarnado, uma corrente de fluido se estabelece entre um e o outro, transmitindo o pensamento entre eles, como o ar transmite o som. Então, é por isso que o pensamento, né, ele é transmitido, ele chega aos nossos irmãos, né, porque ele vai através do fluido universal, ele é emanado através do fluido universal, ele é conduzido, ele vai caminhando, que atinge os mais pontos diferentes do universo, né? Que está nesse caldo chamado fluido universal que todos nós estamos mergulhados. É isso que Kardec quer explicar. Como se ele fosse dizer assim, meu pensamento chega lá como? Hein? É porque vai através do fluido universal que chega a todos os lugares, né? Mas o que interessa, gente, é que a prece, esse sentimento, né, essa modalidade, essa condição que a gente tem à nossa mão de se comunicar com nossos irmãos, né, da gente pedir auxílio, da gente receber também auxílio quando eles fazem prece pela gente. A prece é a nossa primeira, digamos assim, sustentáculo, né, que está aqui, próximo da gente. A gente a qualquer momento pode falar com os nossos irmãos que estão sempre prontos a nos ouvir e sempre vão nos trazer aquilo que é possível no momento para que a gente possa suportar as agruras, né? Nunca tirar, né? Porque nós sabemos que tem questões que são referentes à própria lei de Deus, né? A nossa própria necessidade de provações e expiações, né? E também, né, coisas que a gente pode ter feito aqui em função da nossa imperfeição, né, que não tem nada a ver com as provas e expiações que a gente encarnou, mas devido às nossas imperfeições a gente cometeu algum desvio e é claro, né, aquilo que a gente faz a gente vai ter que colher, mas ainda assim a gente sempre tem o acolhimento, o amparo, a sustentação, né, quando a gente fala através da prece, quando a gente pede, a gente tem. Por isso que a gente está estudando o capítulo Pedir e Obtereis, claro, dentro do nosso merecimento, dentro das condições morais que eu tenho. Por que eu estou falando isso? Não? Porque ele fala o seguinte, ó, aqui no finalzinho do capítulo do item 12, né? O que a prece de fato faz com a gente? O que a prece ajuda a gente de fato? Ela não afasta, ou seja, não é o mal que eles afastam de nós, né? Ou seja, os bons espíritos, eles não afastam o mal de nós, né? Eles estão falando aqui, a prece nos ajuda, nos auxilia, nos dá força, mas não quer dizer que vai tirar o mal da gente. Uma que às vezes pode ser motivo de uma prova ou expiação que a gente tem que passar, e outras são coisas, como eu falei, que a gente produziu e vai ter que colher. Contudo, né? Vou voltar aqui, o que eles dizem? Não é o mal que eles afastam de nós, mas é a nós mesmos que eles afastam do mau pensamento que pode nos causar o mal. Ou seja, a prece, os espíritos enviam fluidos que ajudam a burilar a gente interiormente, a gente fazer as transformações interiormente, a equilibrar nossos pensamentos, que nos afastam o quê? De qualquer coisa que pode causar mal a nós mesmos. Continua. Não impedem em nada os decretos de Deus. O decreto de Deus, a lei natural, ele não vai tirar. Nem suspende o curso das leis naturais, né?
que se é uma provação, uma expiação, eu vou passar por ela. Apenas evitam que infringamos essas leis ao orientar o nosso livre-arbítrio. Enfim, gente, a prece ajuda a gente a fazer o quê? Melhores escolhas. Ajuda a gente a chegar perto dos nossos anjos da guarda e a gente ter mais ouvido para ouvir as orientações deles, ter mais tranquilidade, saber balizar nossas imperfeições para que a gente possa abrir um leque melhor na nossa vida de opções. Tudo, gente, é ali nas escolhas que a gente faz. Aí nessas escolhas pesa muito se eu estou muito ligado ao bem ou se naquele momento eu estou ligado a não fazer o bem, né? Aí pesa muito as questões de ordem moral. E é isso o grande ensinamento que Jesus nos legou através dessa boa nova que se chama Evangelho, o nosso aprimoramento moral. Então, companheiros, companheiras, essa é a nossa busca. Todo dia, né? Como Santo Agostinho nos ensinou. Ao deitar, faz uma reflexão de tudo aquilo que você fez, se realmente você fez tudo aquilo que gostaria que o outro fizesse para contigo. E se tudo aquilo que você fez também foi o melhor que você pôde fazer. E ao despertar, agradece a oportunidade de estar aqui. Você está tendo mais uma oportunidade de reescrever a sua vida e a sua existência e se tornar um espírito melhor. Muito obrigado. A paz.